Querido Deus, Pai Santo, que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e compaixão. Obrigado pelos nossos irmãos. Senhor querido, estamos em tua presença e te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela tua operação em nossos corações. Senhor do céu e da terra, ajuda-nos. Abençoa os meus irmãos, os nossos ouvintes. Guarda, Senhor, o teu povo em todo lugar. Dá graça, Senhor, à tua igreja, as criancinhas, a juventude, os teus ministros, Pai, cada família, os anciãos na tua casa. Abençoa os idosos, meu Senhor, dando graça e vigor. Amado Pai, Senhor da glória, guarda, Senhor, o teu povo, os nossos ajudadores, intercessores, doadores. Ó Senhor, recompensa com a bênção dos céus. Amado Senhor, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nós estamos no ano 32º de atividade no rádio. Para nós é um privilégio, um dever, comunicar a palavra de Deus, trazer temas para a nossa orientação. E hoje nós vamos falar sobre servir a Deus fielmente. Servir a Deus fielmente ajuda no sentido da gente ser direcionado, orientado para fazer a obra de Deus, orientado a servir de uma forma que sejamos também encorajamento para os outros, ajuda para o outro. O nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 39. Quem serve a Deus fielmente é orientado pelo Senhor. Então vamos à leitura. Atos dos Apóstolos 8 e 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E Filipe, correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram junto a uma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, que jubiloso continuou o seu caminho. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que está nos céus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua direção, a Tua ajuda. Ó Senhor da glória, nós Te louvamos por todas as bênçãos recebidas de Tuas santas mãos. Suplicamos pela nossa audiência, suplicamos, ó Deus, pelos nossos amados irmãos. Também, meu Senhor, suplicamos por aqueles que terão contato com as nossas publicações. Deus fiel, Deus santo e todo-poderoso, ouve a nossa oração. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é servir a Deus fielmente. Servir a Deus fielmente é um privilégio. É trabalhoso, porque quem serve a Deus fielmente perde alguma coisa daquilo que o mundo proporciona, aquilo que o mundo propõe, aquilo que o mundo oferece, aquilo que parece ser bom. Mesmo sendo de fato bom, a gente tem que entender que mesmo sendo alguma coisa boa, é passageira. Então, é um tema bom para a gente meditar, aprendendo pela Escritura a respeito da direção, o direcionamento, como um discípulo do Senhor, servindo bem, sendo fiel ao Senhor, ele recebe boa orientação e tem muitas oportunidades. Eu gosto de me avaliar e eu não sou humilde demais e nem humilde de menos. Eu acho que eu reconheço a minha posição. Eu sei que sou muito limitado. Eu sei que tenho muita, mas muita dificuldade em muitos temas, em muitas coisas. Mas também eu sou convicto, sou consciente de que mesmo tratando-se de mim com tanta limitação, tem uma fila terrivelmente gigantesca que ainda está atrás. Porque eu não tenho preguiça, e tem muita gente preguiçosa. Eu não tenho dinheiro, mas tenho muita coragem, e tem muita gente que tem dinheiro e não tem coragem. Tem gente que teria a condição de fazer o que eu faço e pagar sozinho, sem precisar de um centavo de ajuda de ninguém. E o pior, não fazem. Às vezes porque não tem desprendimento também. Eu não vou fazer isso aí porque eu também não sei. E não se dispõe a aprender. E tem deles que tem tudo e não faz nada. Então, meus irmãos, a gente precisa entender. O nosso Deus, na sua bondade, usa quem quer, usa como quer, faz como quer, como lhe apraz. Mas se você serve a Deus fielmente, se você tem fidelidade, espiritualidade, graça para servir ao Senhor,
você certamente recebe a boa orientação. Filipe era um homem simples. Foi orientado a ajudar na igreja em coisas simples, tarefas simples. Eram os primeiros diáconos da igreja, os servidores, para tarefas, digamos, sociais. Eles foram escolhidos para organizar, digamos, a marmita da igreja, a marmitaria da igreja. O Filipe, o Estevão, o Nicanor, o Prócoro e assim por diante. O Nicolau e o Filipe, meus amados irmãos, serviu a Deus com muita humildade. O resultado é que Deus o engrandeceu. Aqui, nesta nossa leitura, Atos 8:26, o anjo do Senhor disse a Filipe, orientação celestial. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Era um período de pouquíssima movimentação. Na verdade, na faixa de Gaza, naquele período, parece não ter, porque acontecia, não existiam mais os filisteus. Os judeus não iriam povoar a faixa de Gaza. Os tírios, os fenícios, aqueles sírios fenícios, não queriam, não tinham interesse naquilo. Era uma área isolada de pouquíssimos recursos naturais e eles não queriam. Mas a Gaza, a faixa de Gaza, era parte da estrada real. E a orientação que o Filipe recebe do anjo do Senhor é que ele deveria descer para aquela região. Ele servia a Deus fielmente. E foi. Levantou-se e foi. E alcançou um homem, o homem passou por ele, não se sabe, não tem detalhes. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mó de Cândace, a rainha dos etíopes. Ele era superintendente dos tesouros do reino, e tinha autoridade sobre tudo no que diz respeito à economia do país. E tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele estava voltando, assentado no carro, lendo o profeta. A viagem dele era cerca de 2.100 quilômetros. Tempo suficiente para ler a Torá, para ler a lei. Muito embora estivesse na língua original e não na língua deles, mas é provável que ele também já soubesse ler os caracteres hebraicos, não se tem detalhe, mas ele entendeu. Ele se aproximou e viu aquele homem assentado, lendo. O homem estava no seu carro e o Espírito orientou. Chega-te, ajunta-te a este carro. Aí ele apressou o passo, por assim dizer, e ouviu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. A história do profeta Isaías, a profecia messiânica.
Ele lia e o Filipe ouviu, identificou a leitura e fez uma pergunta que inicia-se uma conversação. Entendes tu que lês? Em alguns casos o sujeito dizia sim ou não e ficava por isto. O homem abriu a porta ao Filipe. O homem disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e se assentasse com ele no seu carro. O Filipe atende. O lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, referindo-se a Jesus, referindo-se ao Messias. Foi levado como cordeiro para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Era uma mensagem gloriosa e Filipe, em profunda comunhão com o Senhor, aproximou-se para ouvir e foi chamado para ajudar. E ele diz: senta comigo. O Filipe subiu e assentou-se com ele no seu carro. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. É muito bom quando nós somos bem orientados. Temos boa orientação em casa, boa orientação na igreja e ainda temos esta orientação maravilhosa do Espírito do Senhor. O eunuco respondeu a Filipe: rogo-te, de quem o profeta fala isto, de si mesmo ou de algum outro? Aí o Filipe começou aqui, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Agora estava claro por que aquele interesse e a pergunta: tu entende o que está lendo? Ele fez a pergunta: tu entende o que está lendo? A resposta foi negativa. Como? Se não tem quem me ajude? Pois é, meus irmãos. A palavra de Deus, o Evangelho é isto, é ajuda. Aí o Filipe começou nesta escritura e anunciou Jesus. E continuaram. A carruagem ia destinada a uma longa viagem de mais de 2.000 quilômetros. Onde era que eles iam pernoitar, como ia ser? Não vem ao caso, não houve comentários. Mas o Filipe anunciou Jesus. E eles prosseguiram, continuaram. Chegaram no lugar que tinha água. Certamente o Filipe já tinha contado a história de João o Batista. E agora, meus amados, o eunuco faz a pergunta: aqui tem água.
Aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Tem algum problema que impeça a minha relação, a minha ligação se aprofundar nisto? Através do batismo, tem algum impedimento? Aqui tem água. O problema de que aquilo ali era muito comum, faltar água em determinadas épocas do ano. Mas ele disse, aqui tem água. O que impede? Aí o Felipe diz, nada. Nada impede. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nenhum impedimento. Aí mandou parar o carro, eles desceram e o Felipe batizou o eunuco. O Felipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, quando terminou aquele ato, que não foi simbólico, foi real, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Já cumpriu a missão. Cumpriu a missão. Houve interesse em ouvir a voz de Deus, em falar a palavra de Deus, em associar aquele homem com a obra de Deus através do batismo. Saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e ele não viu mais o eunuco. O eunuco não viu mais o Filipe. Agora, o texto, a conclusão aqui diz que ele seguiu o seu caminho alegremente. Ele continuou sua viagem feliz da vida. Alegremente continuou a sua viagem. Continuou o seu caminho. Jubiloso seguiu o seu caminho. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que o Senhor nos guarde, nos ajude, nos ensine a andar na sua santa presença, fazer a sua vontade, esperar na sua misericórdia e toda a oportunidade aproveitar. Nisto eu sou aproveitador. Seja aproveitador. Se aproxime pela fé. Entre na presença de Deus e receba a graça. Então vamos concluir a nossa oração hoje. A nossa petição é pelas nossas irmãs Luísa de Castro, Eliana e Lucimar. Nossas irmãs Eliana e Lucimar são ajudadoras. A Lucimar conheceu a Luísa de Castro já nesses últimos tempos. Mas a Eliana tem muitos anos que conheceu, foi evangelizada pela irmã Luísa e se tornaram muito próximas, e a irmã Luísa está doentinha há muito tempo. Está praticamente sem saber das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Nós vamos orar por elas, pedir a graça do Senhor. É assim que somos instruídos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, meu Senhor. Toma o primeiro lugar em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a andar na tua presença. Guarda os meus irmãos. Guarda a tua igreja na cidade, guarda a tua igreja no interior,
Opera maravilhas na vida dos teus servos, Pai, cada dia. Agora, meu Senhor, te apresentamos, Pai, cada família na tua igreja. Dá graça aos teus servos, dá graça às tuas servas na criação de filhos. Dá graça aos teus servos no serviço ao teu reino. Dá graça aos teus servos na cooperação nas congregações onde servem. Amado Senhor, agora colocamos diante de Ti, meu Senhor, o memorial da oração. E a irmã Luísa de Castro, a irmã Eliane, Senhor, toma em Tuas santas mãos, dá graça. E a irmã Lucimar, guarda as Tuas servas, ajuda, dá vitória, dá vigor, manifesta o Teu grande poder, Senhor, como Tu tens manifestado o Teu grande amor, nos dando, Senhor, a esperança, a segurança. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.